Olá, eu sou o Renato Guerreiro, sou professor, sou pesquisador e se você acha que dar aulas mais inovadoras não vai agregar em nada na sua carreira, então esse vídeo é para você. Bom, primeiro, por que você seguiu a carreira docente? É porque você gosta de ensinar? É porque você passou num concurso? Ou porque assim, foi o emprego que eu consegui? Bom, seja qual for a razão, agora você é um professor, você é uma professora. E se você está vendo esse vídeo, é porque se preocupa com a qualidade das suas aulas ou que está em busca de melhorar suas aulas cada vez mais. Mas, Renato, dar aulas mais inovadoras ou menos inovadoras não vai agregar em nada no meu salário, não vai agregar em nada na minha carreira. Por que eu deveria fazer isso? E outra, o governo não incentiva, o governo não ajuda, ele não dá suporte. E você tem razão. De fato, dar aulas mais ou menos inovadoras não vai acrescentar R$ 1 no seu salário, não vai contribuir com nenhum ponto a mais na sua progressão de carreira. E em relação ao governo, ele também não está nem aí mesmo. Nem os que estavam, nem os que estão e nem os que estarão nos próximos governos. Por quê? O governo não é uma pessoa. Não são os CNPJs que fazem a coisa, são os CPFs, ou seja, são as pessoas que fazem as coisas. O governo em si, ele é uma entidade inanimada. Então, quem é que tem que fazer? Você. Não espere que a coisa vai vir de cima. A coisa tem que vir de você primeiramente e depois o resto acontece naturalmente. Lógico, o governo dá incentivo em X ou Y, talvez ajude, mas não haverá um governo que vai salvar a educação. E é bom que nós saibamos disso. Não vai haver um governo que vai ser o salvador da educação, porque a educação ela é feita por nós, professores e professoras no dia a dia, no operacional. É a gente que está na frente da linha de batalha. Então, eu não espero que alguém lá de Brasília venha aqui e me conceda uma fórmula mágica. Isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer no futuro. Somos nós que devemos correr atrás disso. É você, professor, professora, na sua individualidade, trazendo mais inovação às suas aulas, é que vai contribuir para que a educação brasileira seja constantemente melhorada, até que um dia ela se torne de primeiro mundo. Mas não espere que Brasília faça isso por você. É a gente que tem que fazer isso. Então, pessoal, o governo em si, ele não é um agente motivador, ele não deve ser um agente motivador de coisas, ele não faz as coisas. Ainda que nós temos gestores muito bons que fazem alguma diferença e que estão fazendo a diferença em muitas instituições e em muitas instâncias. Mas não entendem que isso é o governo, isso são atitudes de pessoas, de CPFs, pessoas que fazem as coisas e não de CNPJs. Bom, então por que eu devo me preocupar com dar aulas mais ou menos inovadoras? Bom, pense assim, você vai fazer isso, esse vai ser o seu trabalho pelos próximos 20, 30, 40 anos. Bom, no meu caso específico, eu tenho mais 36 anos de trabalho até que eu possa me aposentar. Isso é mais do que eu tenho de idade hoje. Quando você pensa nisso, o que você sente? Desespero, arrepio, vontade de sair correndo, gritando, chorando? Bom, eu pensei nisso. Eu cheguei na conclusão que o meu descontentamento com o que eu estava fazendo estava aumentando cada vez mais. Eu fiquei pensando, eu não posso fazer isso pelos próximos 35, 40 anos. Eu vou explicar a minha motivação. Eu adoro dar aula, mas os resultados e assim, o significado que eu estava tendo com as minhas aulas, isso estava me deixando cada vez mais descontente. E eu não sei vocês, mas eu preciso de uma motivação, eu preciso de ver, enxergar significado naquilo que eu estou fazendo. Então, como eu deixei de ver o significado e entende-se o significado que eu estou dando, é assim, eu vendo meu aluno aprendendo cada vez mais e melhor. Eu não conseguia ver mais esse significado. Então, eu pensei, eu não posso fazer isso por mais 36 anos. Eu preciso mudar. Lógico, isso aconteceu muito tempo atrás, mas pense, eu tinha pela frente quase 40 anos de carreira. Então eu tinha que mudar algum modo para trazer um pouco mais de significado àquilo que eu estava fazendo. Veja, não era ser professor que estava me incomodando, mas de fato o formato das minhas aulas, os resultados que eu estava obtendo é que estava me deixando cada vez mais descontente, tirando o significado daquilo que eu estava fazendo. Bom, até que um dia, no meio da minha aula, eu simplesmente tive um baque, assim, eu perdi o sentido naquilo que eu estava fazendo. Sabe, quando você está fazendo uma coisa e no meio do caminho você... por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente perdi
o significado do que eu estava fazendo. Assim, esse formato não faz sentido, esse conteúdo não faz sentido, essa aula não faz sentido, eu estar aqui fazendo desse jeito não faz sentido, os alunos estando aqui me ouvindo falar sobre isso desse jeito não faz sentido. E a partir daquele dia, as aulas passaram a me incomodar muito, não o fato de dar aula, eu adoro fazer isso, mas o jeito, o formato estava me incomodando e perdeu o significado. Então eu simplesmente não podia continuar daquele modo. Então eu pensei, poxa, não tem como eu fazer isso desse jeito para os próximos 30, 40 anos. Não dá, simplesmente não dá. Inclusive na época eu até expus aos meus alunos, porque era uma aula de licenciatura e que visa formar futuros professores, eu perguntei para eles, né? O que eles consideravam uma aula, e eu simplesmente dialoguei com eles que serão futuros professores, né? E a gente teve uma aula diferente naquele dia e que me fez repensar muito das minhas práticas e como que eu poderia melhorar. Então eu comecei a me questionar a tudo, os métodos, a forma de construir a aula, de construir o conteúdo, de trazer assuntos para a sala de aula, de interagir com os alunos. Eu comecei a trazer, e foi daí que surgiu a minha busca por trazer mais inovação nas minhas aulas, para que isso trouxesse mais significado, tanto para mim quanto professor, quanto para os alunos que estão aprendendo, e trazer esse significado diferente que faz com que o aluno aprenda mais e melhor, é o que eu considerei como trazer mais inovação para as aulas, trazer um conceito de uma aula mais inovadora. Bom, no final, tudo isso não aumentou em R$ 1 o meu salário, mas a satisfação e o significado aumentaram muito. E as consequências disso é que foram bastante significativas. Como eu falei no vídeo anterior, o fato de eu mudar, trazer mais inovação às minhas aulas, fez com que eu reduzisse a minha carga de trabalho, reduzisse a quantidade de trabalho que eu tinha com correção de provas e trabalhos e atividades, o que trouxe uma grande melhoria na minha saúde física, na minha saúde mental, ou seja, a minha sanidade ela mostrou-se um pouco mais preservada e isso não tem preço. O meu trabalho não ficou mais fácil por conta disso, mas sem dúvida ele ficou muito mais significativo. E com significativo eu quero que você entenda que é meu aluno aprendendo cada vez mais e cada vez melhor. E ele tendo uma motivação a mais para buscar o próprio conhecimento, a ter uma interação maior nas minhas aulas, e com isso ele vai destravando aquela ideia que ele tinha de que aprender, de que estudar é chato e que o conteúdo da disciplina X ou Y não tem sentido na minha vida. Ela passou a ter mais, e esse feedback positivo é o que me trouxe cada vez mais motivação. Então, no final, isso foi o que agregou mais, não financeiramente, mas sem dúvida em significado. Isso compensou tudo. E é esse significado que ele traz é o que me motiva a acordar todos os dias. Eu precisava de uma motivação, porque assim, o salário ele é importante, mas o significado daquilo que você faz, o trabalho que você desempenha, ele é igualmente importante. A gente vê situações de pessoas que têm altos salários, mas não é feliz, não vê significado naquilo que elas fazem. E pessoas que ganham pouco, mas que aquilo que elas fazem é muito importante para elas. E elas se sentem muito felizes com isso. Então, eu não estava buscando melhorar o meu salário, mas sim melhorar a minha relação com a minha carreira, com a minha própria docência. Eu tenho certeza que você se preocupa com a educação nesse país, eu não tenho dúvida disso. Mas não espere que a mudança venha de cima. A mudança ela tem que começar em você. Comece por você e o resto vai vir naturalmente. E não importa que você tente algumas vezes no começo e não dê certo, tranquilo. Lembre-se, essa é a nossa profissão, essa é a nossa carreira. E a gente querendo ou não, e aí assim, lembre-se, isso não é coisa para te desesperar, mas lembre-se que isso vai ser parte da sua vida pelos próximos 20, 30, 40 anos. Calma, não é para você entrar em desespero agora, mas é para lembrar, essa é a sua motivação, essa é a sua carreira. Não espere que alguém venha e te traga as coisas e te dê incentivo, isso não vai acontecer. Porque é você que tem que se preocupar com a sua carreira, é você que tem que se preocupar com o desempenho que você vai trazer, é você que tem que se preocupar com o desempenho que o seu trabalho vai trazer na melhoria da sua profissão e na melhoria do significado que isso traz para você, a motivação que isso traz para você. Então é você que tem que fazer. É muito mais fácil de resolver porque é com a gente e é muito mais difícil de resolver porque agora
você se deu conta que não é Brasília que vai trazer a solução ela vem de você. E quando é a gente que tem a responsabilidade, a gente pode encarar como um fardo muito mais pesado. Ao mesmo tempo, sendo você que faz isso, depende de você fazer. E não se preocupe, você não tem que ficar falando para todo mundo que você está fazendo aulas diferentes, não sei o que. Não, não faça isso. Porque quanto mais você faça alarde, parece que mais as coisas contribuem para que você não consiga. Então faça o seu trabalho. Deixa que o resultado decorrente do seu trabalho diga por si só. Lembra, o objetivo é você melhorar cada vez mais a sua prática docente, melhorar cada vez mais o aprendizado dos seus alunos. Não difundir ou ficar alardeando do que você está fazendo. Deixe que os resultados façam isso. Se preocupem agora é fazer, nem que for tentativa e erro. No começo você vai apanhando mesmo. Eu até hoje apanho e vou apanhar sempre. Eu acho que isso faz parte. Mas o querer sempre melhorar é o que busca. E sobre as casinhas que você vai subindo na carreira ou as pequenas incorporações no salário que você vai tendo conforme você vai subindo, você vai ver que isso é secundário. Você não está fazendo isso por conta de agregar ou não pontos na burocracia de elevação do seu cargo, no seu salário e tal. O significado que ele vai te trazer um ganho tão grande que vai bastar para você. Vai bastar para você. O que a gente pode tirar de tudo isso? Primeiro, que você dar aulas mais inovadoras não vai fazer com que você suba mais rápido na sua carreira, a não ser que você trabalhe numa instituição em que isso leve em conta, mas a grande maioria dos docentes, a maior parte são cargos de concurso público, e se você dá uma aula péssima ou uma aula excelente, não faz nenhuma diferença para a evolução da sua carreira. Infelizmente, não é uma coisa meritocrática. Então, dar uma aula mais ou menos inovadora não vai fazer com que você suba de carreira mais rápido ou que você aumente de salário. Ela vai fazer com que o significado que a docência traz para a sua vida mude. E isso vai fazer com que você se torne cada vez mais feliz na sua carreira. As aulas inovadoras, uma consequência, elas diminuírem a sua carga de trabalho por conta disso, que você pode ver no vídeo anterior, como que eu expliquei sobre isso. E a gente sabe que o governo é uma entidade que não é uma pessoa. Não espere do governo qualquer mudança. A mudança tem que partir de nós, docentes. E o meu objetivo com esses conteúdos é te ajudar a fazer com que as suas aulas se tornem cada vez mais inovadoras. E você vai notar grandes mudanças no seu formato de dar aula, no modo com que você enxerga a sua própria docência. E isso vai trazer para você um resultado e, em consequência, para a instituição e para o sistema brasileiro como um todo, um início de mudança que é tão importante, é tão necessário. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha e comente e compartilhe comigo as suas experiências. Eu vou gostar muito de saber como que você faz, como que você lida com a situação do dia a dia, porque eu também gostaria de aprender muito. Acho que o mais importante disso tudo é que a gente tenha uma troca de experiências e que a gente se ponha no lugar de um eterno aprendiz e que cada vez mais tenta melhorar o seu trabalho. Então é muito importante esse feedback de vocês para que eu possa aprender com as suas experiências também, assim como eu estou compartilhando um pouco das minhas experiências, tanto as que deram certo como as que não deram certo também. E eu espero que a gente possa se ajudar. E a consequência disso é fazer com que as aulas se tornem cada vez mais inovadoras, que tragam mais sentido para os alunos e que eles aprendam cada vez mais e cada vez melhor. Beleza? Então, até o próximo vídeo.